Bom dia, pessoal. Estamos aqui no terceiro dia, né, da Semana de Engenharia Elétrica. E agora a gente vai trazer a palestra com a Luísa, sobre como o 5G pode ajudar no enfrentamento da Covid-19 e no cenário pós-pandemia. Lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta, é só colocar aqui no chat, tá? E é isso aí. Desejo a todo mundo uma boa palestra. Com você, Luísa. Obrigada. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Aparece direitinho aqui a tela? Sim, sim. Tá. Eu vou me apresentar primeiro, né, falar um pouco sobre mim, pra, enfim, né, contextualizar por que eu estou falando disso, né. Eu sou a Luísa, eu sou engenheira de redes na Ericsson, no time de otimização, né, há quase 3 anos. Eu me formei em engenharia elétrica na Poli, em 2018, com ênfase em telecomunicações. E eu tenho um interesse muito grande pela área de saúde, eu sempre tive, enfim, desde o ano passado eu tenho trabalhado com algumas colaborações com o pessoal do Instituto do Coração, da USP, né, da FMUSP. Deixa eu ver só se eu consigo colocar isso aqui na tela inteira, porque está no PDF, eu acho que não. Enfim, bom, prosseguindo então, né, então, qual que é o objetivo dessa conversa, né? Sobre o que eu quero falar, né? Eu quero mostrar o papel que o 5G pode ter, tanto no enfrentamento, nos esforços de contenção da pandemia, quanto também nesse novo, que todo mundo chama de novo normal, né? Nesse novo cenário de trabalho, de estudo, enfim, de relações humanas que a gente vai ter após, né, a pandemia. Então, o fato é, essa pandemia, ela trouxe impactos consideráveis, tanto na rede quanto no nosso comportamento, né? E uma coisa reflete na outra. O que aqui está sendo retratado como efeito quarentena, na verdade, é esse efeito de você ter uma distribuição do tráfego mais uniforme, né, geograficamente falando. Então, por exemplo, se você pega uma área aqui em São Paulo, né, que é onde eu estou, uma área como a Paulista, ou como, por exemplo, tem a Bibi, onde tem muitos escritórios, você percebe que existe um deslocamento desse perfil de tráfego ao longo do dia. Então, o tráfego ele é mais concentrado nas horas comerciais, e aí, quando todo mundo está fazendo o movimento inverso de ir para casa, esse tráfego cai. Isso desapareceu um pouco, esse tráfego também diminuiu, porque grande parte do que foi trafegado, né, do nosso uso de redes, passou a ser escoado pelo Wi-Fi, enfim, por redes fixas, né, de casa, e a gente teve um aumento uh, da parte de voz. Deixa eu ver aqui só se... Ah, tem sim. Beleza. Mostrar... Deixa eu só ver se eu... A modo tela cheia. Desculpa, gente, agora acho que ficou bem melhor. Estão vendo? Bonitinho? Tá funcionando, né? Bom, então a gente teve também um aumento do tráfego de voz, né? Como as pessoas tiveram que cumprir aí o distanciamento social, elas passaram a se comunicar dessa forma, né? Por vídeo, WhatsApp, por chamadas de voz mesmo, né? Assim, de telefonia móvel mesmo. E isso, claro, afeta o impacto sobre a rede. Isso quer dizer que existe uma sobrecarga muito maior sobre a rede do que o que haveria normalmente numa situação não pandemia, né? E nesse sentido, não sei quantos de vocês conhecem a Ericsson, sabem o que a gente faz, mas enfim, basicamente a gente fornece todo o equipamento da infraestrutura de rede para as operadoras. Então, a gente atua diretamente nesse planejamento da capacidade em conjunto com as operadoras. Então, a gente também faz esse trabalho um pouco de consultoria e de direcionar, né, ou fazer essa orientação para os clientes para que eles entendam o que é necessário que eles façam, que tipo de ações eles devem tomar para que a rede acomode todo esse adicional de demanda que veio com a pandemia, né? Então, aqui eu tenho um conceito também, imagino que vocês devam conhecer, né, do throttling. Então, você tem essa questão de você reduzir um pouco a taxa de pico que o cara pode alcançar para você ter o recurso disponível para todo mundo, né? Então, você precisa fazer esse gerenciamento inteligente, né, essa distribuição inteligente do recurso para que todo mundo consiga acessar. E claro que no longo prazo, isso significa um replanejamento da rede para escoar todo esse tráfego adicional, tá? Beleza, mas o que tudo isso tem a ver com Covid-19, né? Por que a gente está falando de coisas que parecem ser de universos completamente distintos, né, da Covid-19, e está falando também de 5G, né?
eu queria só contar anedoticamente, assim, nesse período de pandemia, né, o Instituto Central do Hospital das Clínicas, aqui na USP, ele virou o centro de referência para os pacientes graves, né, aqueles pacientes que precisavam de internação, enfim, o que a gente apelidou de covidário. E houve vamos dizer assim, houve uma decisão do corpo diretivo de separar completamente o Instituto do Coração e isolá-lo, né? Os médicos que estavam trabalhando no Instituto do Coração ficariam, desculpa, a gente é o cachorro, a gente sabe que de casa tem disso mesmo. Mas enfim, os médicos que estavam atuando no Instituto do Coração ficavam apenas no Instituto do Coração e não iam para o covidário, para evitar, né, a disseminação da doença, né? E alguns pacientes que davam entrada no covidário, enfim, eles eram acompanhados já há algum tempo por médicos do INCOR, e esses médicos precisavam continuar esse acompanhamento, né? Então, todo esse acompanhamento foi feito de forma remota, tá? Então, tinha um certo período do dia que eles iam lá, enfim, fazer essa consulta. Então, assim, a gente teve esse salto significativo, né, para um modelo mais de telemedicina, teleconsulta, um pouco de forma artificial, não foi muito orgânico, né, por causa das necessidades que surgiram com a pandemia. Esse primeiro caso que eu vou trazer aqui, eu não sei se vocês conhecem esse robô. Esse robô, na verdade, ele foi adaptado para, né, enfim, fazer um estudo de possível aferição de medidas, né, durante a pandemia. Ele chama Spot, é fabricado pela Boston Dynamics, e ele foi vamos dizer assim, esse trial foi feito em conjunto entre o MIT e o Brigham and Women's Hospital, que também está atrelado à Faculdade de Medicina de Harvard. Esse robô, basicamente, ele estava equipado, então, com um iPad, né, como vocês podem ver, e com 4 câmeras, uma delas infravermelha, as outras 3 monocromáticas, e essas câmeras permitiam, então, aferição de temperatura corporal, além de outros sensores também da frequência respiratória, pulsação, saturação de oxigênio no sangue. Então, esse robô foi usado numa espécie de triagem dos pacientes que chegavam, né, naquele atendimento rápido, e é uma forma, por exemplo, de você isolar os profissionais da saúde que estão lidando com os doentes, né, as pessoas que estão contaminadas, dentro do hospital das pessoas que são possíveis doentes, mas que a gente não sabe ainda se tem essa contaminação. Eu tive suspeita de Covid-19, né, quando eu, enfim, bem no começo da pandemia, eu tinha chegado de viagem, né, e aí uma coisa que eu observei é que, apesar de todos os esforços que existiam de separar, fazer uma fila especial para quem era possível Covid, das outras pessoas que estavam buscando atendimento no hospital por qualquer outro motivo, ainda assim, supondo, né, uma pessoa que estivesse com suspeita, mas não estivesse contaminada, ela ia ficar ali algumas horas dentro de uma sala com outras pessoas que, né, com certeza estariam contaminadas até que esse exame fosse feito, né, a coleta do swab nasal fosse feita. Então, existe um risco também de você levar esse patógeno, esse agente patógeno, para a própria pessoa que está ali com uma suspeita, mas que não está doente. Então, o robô, ele é uma forma de você, né, imaginando que você tenha vários robôs, de você evitar essa exposição do profissional que já está lá dentro, que está, né, tendo contato o tempo inteiro com pessoas doentes, enfim, que a vestimenta dele, o jaleco dele, o avental dele está, às vezes, com contaminação, mesmo trocando, por um robô. Você separa isso completamente, né, um robô atendendo cada um, enfim, e de repente esse robô poderia até fazer a coleta desse exame, tá, desse swab nasal. E óbvio também que a gente diminui a exposição dos profissionais de saúde, né, eu não sei se vocês conhecem esse conceito, mas enfim, quando a gente fala de uma virose, quanto maior a carga viral, existe uma correlação positiva entre a carga viral e os sintomas que você apresenta. Então, não é de se espantar que médicos e pessoas que estão ali na linha de frente, né, lidando com essa doença, que eles desenvolvam formas mais graves dela, justamente por conta da carga viral. Então, quanto mais a gente reduz essa exposição ao vírus, mais a gente cuida desses profissionais de saúde e dos doentes também, tá? Outra forma de contenção interessante foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um case de sucesso, né, de controle da epidemia. Eles publicaram, eu posso compartilhar o link com vocês depois, enfim, o governo sul-coreano compartilhou uma série de medidas que eles tomaram, eles resumiram as medidas que eles tomaram para que outros países possam se inspirar, até mesmo em próximas, né, situações de surtos epidemiológicos, enfim, para fazer essa contenção mais eficiente. E uma das frentes que eles mais atuaram foi no tal do contact tracing. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas o contact tracing é basicamente você fazer uma investigação
e um rastreamento epidemiológico. Então, você começa, assim que começa o surto epidemiológico, você começa a ligar os casos com pessoas que estiveram fora do país, ou que tiveram contato com outras pessoas que estiveram fora do país, e assim você consegue cercar essa doença e impedir que ela se dissemine por todos os bairros e todas as regiões de uma cidade, por exemplo. Então, os pacientes, eles receberam, né, aplicativos gratuitos que foram desenvolvidos em conjunto com o governo da Coreia, e nesses aplicativos eles faziam reporte de todos os sintomas dia a dia, as pessoas que estavam, inclusive, doentes, né, o monitoramento da doença era feito nesse aplicativo. Então, os agentes do governo, os agentes de saúde, sabiam se aquela pessoa estava, por exemplo, num período em que ela estava passando o vírus, né, ou se ela já estava num período de redução ali daquela carga viral e da disseminação da doença. E também, claro, existe um recurso de rede que chama alerta de emergência, né, ele é implementado em vários países aqui, até mesmo do Cone Sul, por exemplo, no Peru, no Chile, quando você tem um terremoto, ou você tem um desastre ambiental, enfim, você usa esse alerta de emergência para você avisar as pessoas que elas precisam sair daquela área e procurar um abrigo, enfim, um local seguro, procurar a defesa civil, enfim. Então, esse alerta de emergência também foi usado para quê? Coletando dados, enquanto a pessoa estava se deslocando pela cidade, né? Se ela entra numa região que é, de repente, classificada como um hotspot da doença, ou seja, em que há um número de casos maior do que a média da cidade, ela recebe esse alerta, essa notificação, seja pelo próprio alerta de emergência, seja um SMS, enfim, a pessoa, o tempo todo, ela consegue controlar, né, essas informações, saber se existe mesmo esse risco maior de contágio, tá? Então, eles fizeram uma abordagem que, talvez agressiva, não seja o melhor termo, mas eles fizeram uma abordagem bastante de marcação cerrada mesmo, para fazer esse rastreamento de contato, e, óbvio, houve o trabalho ali multidisciplinar de epidemiologistas, enfim, de vários funcionários do governo, inclusive com as operadoras da Coreia do Sul, né, as 3 grandes, e eles fizeram esse esforço em conjunto para agregar todas essas informações de forma anônima, né, então não houve exposição, vazamento de dados, enfim, isso é muito sério. Esses dados foram agregados de forma anônima, mas permitiram que eles fizessem uma espécie de heatmap para entender como que a doença estava se distribuindo geograficamente, por exemplo, em Seul, né, que é a capital, enfim, no próprio país. Isso é importante porque a gente sabe que a população não se distribui de forma uniforme no território, enfim, existem bairros em que moram pessoas mais idosas, ou bairros mais pobres, enfim, e que as condições, às vezes, de higiene são mais precárias, a gente precisa entender qual que é o efeito disso sobre a saúde daquela população, até mesmo para que o governo possa tomar, enfim, possa tomar ações para mitigar aquele risco, né, enfim, ações como, por exemplo, coleta do lixo, implementação do saneamento básico, esse tipo de coisa, né, pensando não só na Covid-19, mas, por exemplo, num problema sério na Índia, cólera, né. Bom, então, né, que eu resumi o que eles estavam fazendo, foram coletados dados de GPS, então são dados de localização que o seu telefone compartilha com a rede de forma anônima, e isso permitiu que os epidemiologistas fizessem rapidamente um agregado dessas informações e entendessem como que a doença estava se espalhando pela Coreia. Uma outra possibilidade aqui que eu trouxe é o diagnóstico rápido da Covid-19 com aprendizagem de máquina. Esse é um caso interessante, eu queria fazer um adendo primeiro, né? Por que a gente fala, quando a gente está falando de aprendizagem de máquina, por que a gente está falando de usar uma rede móvel e não, por exemplo, Wi-Fi? A gente sabe que tem Wi-Fi no hospital, a gente sabe que tem Wi-Fi nas escolas, enfim. No caso específico do hospital, a gente tem que levar em conta que o tipo de dado que a gente está lidando é um dado muito sensível, então são informações de exames de pessoas, são informações de diagnóstico, não é o tipo de informação que possa ser livremente trafegada por uma rede Wi-Fi, por exemplo. Não sei se vocês já fizeram esse experimento na própria faculdade, mas, enfim, numa rede doméstica, você consegue facilmente capturar, né, os pacotes, ver o que as pessoas estão mandando, se não houver uma criptografia no nível, né, na camada de aplicação. Então, isso passa a ser um problema muito sério, porque você consegue ver tudo que as pessoas estão trocando ali naquela rede. Quando você fala de uma rede licenciada, num espectro licenciado, com menos interferência, e uma rede que é toda pensada em termos de protocolo para ser segura, para ter essa questão da privacidade, a gente está falando, assim, num nível de que hoje ninguém consegue, basicamente, quebrar, né? Esse acesso hoje, ele é, assim, difícil até mesmo dentro da operadora, tá? Essas informações são
geradas em volume, né, e elas não são de fácil acesso para, por exemplo, um funcionário da operadora, elas não ficam disponíveis. Então, a gente está falando de uma questão de segurança para a saúde que é muito crítica. Especificamente na vertical da saúde, a gente tem essa questão dos dados muito crítica, né? Então, esse caso de uso aqui foi, na verdade, teve no Brasil, teve um estudo feito no Brasil, em outros lugares do mundo. O que acontece, né? Bem no início da pandemia, um grande problema que teve foi a falta de kits de teste. Vocês devem se lembrar disso, lá para março, enfim. E existe a doença exibe, né, comportamentos característicos quando ela começa a atacar esse tecido do pulmão, por exemplo. Então, é possível observar numa radiografia de pulmão simples, que é um exame super barato, que qualquer centro médico costuma ter, você consegue perceber o aspecto de vidro fosco, né? Então, aqui, por exemplo, se você olhar no lobo direito, você tem essa opacidade, né, no pulmão, que é uma consequência da Covid-19, né, na literatura médica, se vocês quiserem procurar, tem o nome de ground glass opacity, e isso é um sintoma, vamos dizer assim, muito típico da Covid-19, né? Então, usando algoritmos de aprendizagem de máquina, enfim, dados compartilhados, a gente conseguiu construir algoritmos que, olhando algumas imagens dessas radiografias, né, desse raio-x, conseguia predizer com uma chance alta de acerto se aquele paciente estava com sintomas de Covid-19, e aí você já podia passar esse paciente para um tratamento de Covid-19. Por que isso? Porque nessa fase, quando você começa a ver já esses efeitos observáveis no próprio pulmão, você começa a ter, vamos dizer assim, você começa a ter uma perda da função respiratória já, né? Então, é muito importante que nesta fase da doença aconteça uma intervenção rápida para impedir a degradação maior da função respiratória, ou seja, para que aquela pessoa possa ter, no futuro, uma qualidade de vida, não venha apresentar uma diminuição dessa função respiratória. Então, é muito importante, se o paciente ele já deu entrada no hospital e ele já está apresentando esse aspecto de vidro fosco, além de outros aspectos, né, enfim, vocês podem consultar nessa Radiopedia, vocês conseguem ver todos esses efeitos, enfim, até a questão do aumento do aspecto de fibrose, enfim. E aí vocês conseguem observar que, de fato, nesse estágio da doença é muito importante que haja uma intervenção rápida, tá? E, de novo, por que então a gente está falando de 5G? A gente está falando de 5G por N motivos. Um deles é a questão da segurança. Outro deles é que essas aplicações, elas não necessariamente, às vezes ela... Desculpa, gente, do alguém interromper. Espera um pouquinho. E essas aplicações, às vezes, elas podem ser até um pouco pesadas para serem rodadas no seu celular, por exemplo. Elas vão rodar na nuvem. Para que elas possam, né, serem executadas na nuvem e que o seu celular possa responder, receber em tempo real essa informação, você precisa de uma rede com latência muito baixa, tá? Então, você precisa ter essa possibilidade de fazer esse processamento na nuvem e, ao mesmo tempo, você ter uma interface de comunicação que consiga, né, acomodar essa necessidade de latência, né, de troca rápida, justamente para que o paciente nem saia do hospital se ele estiver nessa condição. Talvez ele já seja encaminhado para uma internação, dependendo do que o médico orientar, tá? Então, essa discussão que eu queria trazer dessa diferença, desse aspecto das redes móveis em comparação com o Wi-Fi, tá? Existe um outro caso também, eu não consegui imagens muito boas, mas eu posso compartilhar com vocês um link depois, enfim, de uma reportagem no YouTube, e vocês conseguem ver que uma das operadoras, a SK Telecom, na Coreia do Sul, desenvolveu um robô em 5G, que faz tudo, né, no combate à pandemia. Então, ele, por exemplo, é equipado com lâmpadas ultravioleta, ele faz a desinfecção rápida de ambientes, então eles deram um exemplo super bacana de caixas automáticos, né, por exemplo, num shopping, e é um local onde as pessoas tocam bastante, né, falam em cima, então aquilo pode acarretar um contágio, né, pode disseminar bastante a doença, e ele faz essa desinfecção super rápida, né, evitando também a exposição dos trabalhadores, por exemplo, da limpeza, né, exposição a esse vírus. Também eles fizeram que esse robô, ele também está equipado com algoritmos de aprendizagem de máquina, ele consegue perceber situações de aglomeração e ele vai até aquelas pessoas e fala, olha, pratiquem um distanciamento social, vocês não podem estar tão próximos assim. E ele percebe, inclusive, se as pessoas estão usando máscara ou se elas estão com a máscara mal colocada.
E ele faz essa intervenção, ela fala, olha, a sua máscara tem que cobrir o seu nariz, ou, por favor, coloque uma máscara. Então, é um robô completo, ele faz tudo, né, e além disso também, ele também tem essa questão do infravermelho, ele também consegue aferir a temperatura e ele dispara um alerta quando alguém com uma temperatura mais elevada, né, na faixa do que a gente viu aí, no caso da Covid, entra, por exemplo, num shopping, né. Então, esse robô, ele tem várias aplicações interessantes, não apenas para que ele faça essa prevenção, né, em ambientes que possa ter essa aglomeração, por exemplo, no próprio shopping, né, ou a conscientização, a fiscalização da máscara, mas ele também pode atuar na limpeza, por exemplo, se a gente extrapolar um pouco, da limpeza dos trens do metrô. Então, vocês pensem aí, o volume de pessoas que todo dia passa pelo metrô, é óbvio que isso é um ambiente de grande probabilidade de contaminação. Então, esse robô, ele poderia, vários desses, né, auxiliar na limpeza dos trens. E, de novo, a gente protegeria os funcionários que teriam que fazer a limpeza daquele local da exposição ao vírus, tá? Esse robô, ele foi conectado no 5G porque ele tinha a navegação autônoma. Eu não sei se vocês já viram algum exemplo de carro autônomo, enfim, mas quando você tem um sistema, né, pensando em termos de controle mesmo, um sistema que ele faz essa navegação autônoma, ele precisa ter, de novo, uma latência muito baixa, porque o tempo inteiro ele vai receber leituras do ambiente, né, que vão dizer para ele se ele tem que corrigir uma rota, ou se ele está quase colidindo com uma pessoa, e ele precisa ler, interpretar e tomar uma ação de correção, por exemplo, dessa rota, justamente para que ele não ameace a segurança das pessoas e para que ele não, por exemplo, não bata na parede, né? Então, o 5G é a forma que a gente vai ver a concretização desse tipo de realidade. Gente, espera um pouquinho, o cachorrinho está desesperado. Vou até mostrar para vocês. Vocês devem ter visto na imagem, né? Ele quer atenção. Então, ele vai participar se ele quiser participar. Vamos ver se ele quer participar. Bom, e qual é o potencial da tecnologia móvel no pós-pandemia, né? De novo, a gente ouve o tempo inteiro no jornal dessa questão do novo normal, enfim, de como as relações de trabalho vão mudar, né, nos próximos anos, enfim, como o nosso jeito de trabalhar vai mudar nos próximos anos, né, por causa da Covid-19, enfim, né, e como que a gente vai começar a fazer mais home office, vai começar a ter mais essa questão da educação à distância, né, enfim. Então, isso veio para ficar, né, vamos dizer assim. É fato que mesmo que, né, depois que a vacina já esteja disponível, enfim, as pessoas imunizadas, a gente deve manter algumas dessas realidades que a gente construiu durante esse período do isolamento, né. Então, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem uma empresa chamada MedRoom, eles são uma startup que ficam incubados na Eretz Bio, e eles têm um projeto super legal, que eles usam realidade aumentada, inteligência artificial, enfim, tem bastante coisa de computação gráfica também, justamente para ensinar alunos de medicina, por exemplo, né, criando laboratórios virtuais. Então, eles têm, né, usam o óculos, enfim, usam o headset, vários outros artifícios, justamente para fazer esse contato, né, para permitir que o profissional da medicina, enquanto ele está estudando, ele tem o contato ali numa simulação de emergência, por exemplo, numa situação de uma simulação de uma cirurgia, né, e eles estão trabalhando, inclusive, para que, eventualmente, ele possa ter essa sensação até mesmo do bisturi, por exemplo, né, dessa sensação da resistência que os diferentes tecidos oferecem. Então, isso está vindo para ficar. Já tem várias escolas de medicina que já adotaram essa solução deles, e é claro que, de novo, vocês devem ter tido a experiência aí do EduRoam, né, não sei qual vocês têm aí, mas particularmente quando um campus grande como o de vocês, né, no caso da Poli a gente também tinha um campus grande, não dá para você não tem conexão ali o tempo todo, Wi-Fi, sua conexão cai. Então, para que você possa ter esse uso ubíquo dessa tecnologia, é interessante que você tenha uma tecnologia móvel, que vai cobrir aquela região inteira ali, e esses laboratórios possam literalmente serem levados no bolso, tá, na mochila, o aluno possa levar com ele. Durante esse período de isolamento, né, houve bastante o aumento das atividades EAD, isso causou um aumento no tráfego, mas não sobrecarregou as redes, né, então a gente tem que pensar no futuro que a gente precisa dimensionar as redes para essa realidade de trabalho remoto, que eu tenho certeza que na Ericsson a gente tem, né, já tem essa cultura, mas assim, em muitos locais vai passar a ser incorporado, de ensino à distância, né, e como a gente torna essa experiência mais rica na educação, né, a gente, é muito diferente quando o professor está em sala,
ele pode levar um recurso, ele pode interagir com o aluno, enfim, e é uma outra experiência de aprendizagem. Que foi, meu filho? Mas agora, quando ele está à distância, esses recursos são limitados, né? Então, você ter essa experiência do headset é muito interessante, né? Então, aqui eu trouxe alguns resultados, né, de como as tecnologias de informação ajudaram os consumidores a navegar pela crise, né? Então, a gente tem números bastante expressivos. Quase 80% das pessoas responderam, né, que ficaram em contato aí com familiares e amigos por meio da tecnologia virtual. Acessaram a educação por meio da tecnologia virtual, enfim, para entretenimento, para trabalho remoto, para fazer compras. Então, a gente vê que mais de 75%, né, dessas pessoas entrevistadas aí, elas de fato conseguiram manter essas atividades, né, de contato social, enfim, no período da quarentena, por intermédio das tecnologias, né? Então, sim, a gente sabe que o impacto é grande, ele já está acontecendo e ele vai continuar, e a tendência é que ele aumente, né? Então, a gente tem aí vamos dizer assim, um desafio de rede pela frente, né? A gente precisa de redes que sejam capazes de acomodar todos esses novos serviços que vão surgir, que estão surgindo, que as pessoas vão fazer uso no futuro próximo, tá? Então, óbvio também que isso significa que o tempo que as pessoas passaram online aumentou muito. 85% das pessoas que responderam a esse survey disseram que aumentaram o uso deles da internet significativamente, tá? E claro que mudou um pouco o perfil do que eles estavam usando. Então, mais aplicativos de telemedicina começaram a ser utilizados, até porque o próprio conselho fez concessões, né, durante esse período da quarentena, e é provável que em breve a comissão vá aprovar, sim, né, aplicativos de exercício físico, enfim, de bem-estar, de saúde, de educação e de entrega, né, claro, iFood, Rappi, enfim, e também aplicativos de atualização do próprio coronavírus, tá? Tá, ok, mas ainda não ficou claro por que o 5G vai ser capaz de fazer tudo isso. Só vou dar uma olhadinha para ver se tem alguma pergunta aqui no chat, e aí a gente continua, só para ver se, enfim. Tá. Ok, vamos continuar então. Legal. Tá bom, mas ainda não tá muito claro por que o 5G vai ser capaz de permitir tudo isso, né? Por que o 5G, então? Quando a gente fala de 5G, é muito comum que as pessoas falem de latência e de velocidade. O que elas querem dizer com isso? É uma rede muito mais rápida, é uma rede que vai ter um atraso muito menor na distribuição dos pacotes, na entrega dos pacotes. Então, por exemplo, se você joga online, você com certeza sabe que, sei lá, seu ping estaria bem melhor, ou você não teria tanto famoso lag. Mas vocês já pararam para pensar, e aqui é um convite que eu faço para vocês pensarem no futuro, um Brasil que não tivesse portos, aqui é uma figura do total de carga que é movimentada nos portos brasileiros por ano, e foi no ano de 2018, sem rodovias, e aí a gente tem 1,7 milhão de quilômetros, né, de estradas, sem aeroportos, né, olha quantos passageiros passam aí em 2018, né, passaram pelos aeroportos, sem eletricidade, esse aí é o mais, né, especialmente para a nossa geração, é o mais difícil, né. Então, 5G, imagina, houve um tempo em que a gente não tinha isso. Portos, tudo bem, mais antigo, rodovia, década de 60, aeroportos também não tão recente, eletricidade, um século mais ou menos. Hoje a gente não consegue imaginar nossa realidade sem esses elementos, né? Eles viraram, vamos dizer assim, serviços básicos, tanto como saneamento como, enfim, né, distribuição de eletricidade, todos esses são serviços básicos. E telecomunicações também é um serviço básico, é uma necessidade dos nossos tempos, né? Então, aqui, a mais importante infraestrutura da próxima década é o 5G. A gente precisa começar a pensar nisso, né? Hoje é um pouco difícil, né? A gente teve uma rede da Claro que foi anunciada e, né, enfim, a inauguração de uma rede, mas quando a gente fala do setor de tecnologia, vocês devem saber muito bem isso, as mudanças são muito rápidas. Então, hoje, uma coisa que a gente só imagina ou que parece distante, daqui a 2 anos é uma realidade, tá? Então,
é um convite para vocês pensarem qual que é o lugar que todas essas tecnologias passadas, né, ocuparam na vida de vocês e ocupam, e o que o 5G é capaz de entregar. Fazendo um rápido apanhado aí da evolução das redes, né, então a gente começou com o 2G, o 2G foi a primeira rede digital, porque na primeira geração a gente tinha uma rede analógica, o 2G permitia, então, que a gente tivesse basicamente um celular no bolso, né, que a gente conseguisse se comunicar, enfim, fazer roaming, todas essas coisas, mas a estrela era a voz, né, enfim. Quando veio o 3G já veio num contexto em que a gente tinha a necessidade de serviços de internet mais fortes, por exemplo, e-mail, enfim. Então, ele vem com essa proposta de ter essa maior integração com a rede internet. Conseguiu isso? Parcialmente, né? Ele não consegue atingir taxas tão altas como, por exemplo, as taxas do 4G, mas, por exemplo, é no contexto do 3G em 2008 que surge uma solução chamada IMS. O IMS é o que hoje permite vamos dizer assim, é um sistema, né, de vários serviços que hoje permite que a gente tenha, por exemplo, o VoIP, que a gente possa fazer chamada no Skype, ou que a gente possa fazer VoLTE, né, para quem já tem acesso a esse serviço. Então, assim, demorou um tempo para que ele conseguisse se assentar, mas ele foi o grande, né, a grande estrela trazendo tudo isso. E o 4G, né, lá por volta de 2010, trouxe, então, essa questão da mídia, do streaming de mídia o tempo inteiro. Então, assistir vídeo no YouTube, assistir live, essa interação que a gente tem, tanto no uplink quanto no downlink, porque o upload que a gente faz de informações também é muito grande, né? A gente faz, enfim, faz lives, manda vídeos, grava TikTok, né, enfim. Então, a gente tem mais essa questão da mídia, de imagem e vídeo. O que foi? Não fica triste. E no 5G? Bom, o 5G ele vai trazer essa escala em que, se antes a gente tinha as pessoas conectadas por voz, depois os computadores conectados. Que foi, meu filho? Que foi? Depois os computadores conectados, depois as pessoas conectadas. Agora a gente está falando num contexto em que tudo está conectado. Tudo o quê? Tudo. Tudo mesmo. Então a gente está falando desde, não sei, esse exemplo da geladeira é muito icônico, né, do smart home, né, geladeira conectada à internet que faz a lista de compras, ou, por exemplo, o leitor, né, enfim, o aparelho que faz a leitura ali na medição do seu gasto de água mensal, todas essas coisas vão estar conectadas. Então, pessoas conectadas, coisas conectadas, a televisão da sua casa conectada, o seu carro conectado, e claro que tudo isso vai permitir que você tenha acesso a novos serviços que antes você não teria. A indústria conectada também, né, enfim, o ambiente rural conectado. E aqui eu queria trazer um caso também interessante, né, quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando isoladamente do 5G, a gente está falando que o 5G ele está num universo ali em torno da internet das coisas, né, num contexto de automação industrial, de cloud computing, enfim, e de inteligência artificial. Quando a gente junta tudo isso, o potencial é muito grande. Então, aqui falando em termos de dinheiro, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de criação de 205 mil empregos diretos, só pelo potencial que o 5G vai trazer, tá? E, óbvio que é um investimento grande que pode ser atraído para o Brasil, né, enfim, de redes e tudo mais, né, o consumo das pessoas, então é um grande mercado, tá? Poderia representar ali 2,4% de incremento no PIB brasileiro em 10 anos. É muita coisa. E aí, voltando um pouco para a questão da Covid, né, quando a gente pensa em todas... O que foi, Yoshi? Luísa, Oi. a gente tem perguntas no chat. Ah, legal, vou voltar. Gente, desculpa o cachorro, ele tá triste, sei lá, ele tá... enfim. Deixa eu ver aqui no chat. Qual a latência do 5G comparada ao 4G? Muito boa, Cláudia. Muito boa pergunta. Essa latência, a gente está falando em termos de milissegundos, mas quando a gente fala no 4G, é óbvio que no 4G a gente consegue atingir 2 milissegundos, por exemplo. Né, a gente está falando de números de apenas um algarismo. Mas existem situações de rede mais típicas em que pode chegar a 5 milissegundos, a 20 milissegundos. Se a gente pensar nos requisitos iniciais do 4G, é 20 milissegundos. Quando a gente fala do 5G, a gente está falando de frações de milissegundos. Então, é muito pouco. Eu gosto muito de usar esse efeito de comparação, quando a gente pensa em latência, que o cérebro humano,
ele consegue, quando você está tendo uma conversação de voz, por exemplo, né, você está no telefone, você não consegue perceber atrasos inferiores a 20 milissegundos. O seu cérebro não distingue, por exemplo, que isso é um gap silencioso. Mas, no caso do 4G, a gente já consegue suprir isso. No 5G, a gente está falando 20 vezes menor. Então, você pode ficar com esse número na sua cabeça. Frações de milissegundos, meio milissegundo, 1 milissegundo, é realmente um atraso muito baixo, é praticamente transmissão em tempo real, pode-se dizer, tá? Espero ter respondido. Mais alguma? Bom, vamos continuar. Obrigada pela pergunta. Bom, é possível prever futuras pandemias, né? Essa é uma pergunta interessante, né? Será que a gente tinha como saber que estava acontecendo isso, que, enfim, né, a gente ia ter... Acho que ninguém conseguia imaginar que, né, que o coronavírus ia abalar tanto assim, né? E a gente teve epidemias até recentes, se a gente pensar na SARS, né, nos anos 2000, 2001, depois MERS, em 2012, 2015 ali, mas essas epidemias, elas ficaram restritas ali a áreas específicas. No caso da SARS, ficou muito mais restrita à Ásia, no caso da MERS, no Oriente Médio. Será que a gente tinha como saber que o coronavírus ia ter todo esse impacto na economia, ia ter todo esse impacto em vidas humanas, ia ter todo esse impacto no nosso modo de nos relacionarmos mesmo, né, no espaço geográfico? Talvez sim. Existe uma empresa que ela chama Kinsha, eu não sei se vocês conhecem. O que ela fabrica, dentro desse contexto de IoT, dentro desse contexto de IoT, ela faz termômetros conectados. Aí você pensa, nossa, mas tá bom, por que eu vou conectar um termômetro, né? Simples, né? É um dado pequeno, ou seja, que não vai exigir muito da rede, que se você compartilha com as autoridades, vamos pensar, esse é um caso real, né? O CDC nos Estados Unidos, né, o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, você consegue, os epidemiologistas conseguem olhar possíveis hotspots, zonas que podem serem precursoras do surgimento de novos surtos. De novo, voltando àquela ideia de que, é uma ideia muito da epidemiologia, né, mas enfim, voltando àquela ideia de que a população não está distribuída de forma uniforme no espaço e, consequentemente, as doenças não, a gente consegue perceber que, por meio disso, né, pensa no caso da Covid-19, qual que era o primeiro sintoma? Qualquer lugar que você vai hoje, um shopping, um restaurante, o pessoal faz a aferição da sua temperatura. Então, é vamos dizer assim, um alerta, né, um flag de que você pode estar ali com algum sintoma de coronavírus, que você pode estar contaminado. Se a gente tivesse esses dados da Kinsha, por exemplo, num nível, vamos pensar assim, numa escala muito maior do que regional, com certeza a gente poderia começar a identificar onde é o epicentro, né, mais cedo dessa epidemia, antes que ela virasse uma epidemia e antes que virasse uma pandemia. Então, seria possível ali conter, né, aquela doença, né, aquele local, né, restringir, e, claro, isso facilitaria muito mais a ação das autoridades para proteger a população. No caso, por exemplo, de países em desenvolvimento, como é o nosso caso, como é o caso da Índia, como muitos outros países, a gente tem vários problemas de parasitoses, como, por exemplo, verminoses, enfim, né, a gente tem vários problemas aí de saneamento básico. Então, a questão da água, a questão da alimentação, é muito crítica para a disseminação de doenças, a questão do tratamento do esgoto. Então, a gente sabe que, até mesmo andando por São Paulo, por exemplo, que a cidade não é igual, que existem locais que precisam de uma intervenção maior em termos de saneamento básico, precisam de uma infraestrutura mínima, né, que as pessoas ali não dispõem de uma infraestrutura mínima, e tem locais que você não precisa se preocupar muito com isso. Questão do lixo, então tudo isso você consegue com essas informações, tá? Então, a gente consegue, vamos dizer assim, as autoridades governamentais e supranacionais conseguem agir de forma muito mais rápida e responder antes mesmo que tantas vidas pudessem ter ido embora, tá? Então, a tecnologia tem um potencial muito grande de melhorar a qualidade de vida da gente. Um outro exemplo, muitos de vocês devem ter um Fitbit, enfim, um desses smartwatch que mede, por exemplo, ele tem vários algoritmos para fazer isso, não é que exatamente ele mede, né? Mas ele estima a saturação do seu sangue, ele faz uma série de estimativas, ele está medindo ali qual que é a sua frequência cardíaca. Todas essas informações combinadas podem ser muito importantes, por exemplo, até no caso da Covid, né, quando a gente vê que há sim uma lesão no músculo cardíaco, né, que a gente não sabe ainda se é
em decorrência da doença ou uma espécie de efeito colateral da doença, né, como esse mecanismo funciona, mas o fato é, existe sim um aumento das troponinas, né, que é o nome dessa substância que a gente mede, né, no exame de sangue para saber se a pessoa teve uma lesão no músculo cardíaco, como, por exemplo, o infarto. Então, existe esse aumento nas pessoas que tiveram Covid-19. Então, você vê, se a pessoa está ali exibindo algum sintoma, como uma saturação baixa, ou uma frequência irregular, você consegue, ao longo do tempo, né, usando série temporal, enfim, ferramentas de predição, você consegue entender como a saúde daquela pessoa está se comportando em relação ao histórico daquela pessoa. Quando a gente fala, por exemplo, de frequência cardíaca, é uma coisa muito complicada de você comparar o número puro. Ou, quando a gente fala de medições do próprio eletrocardiograma, é muito difícil você comparar essa medição, por exemplo, a minha com a sua, porque ela varia muito em função de muitos fatores. Mas quando você tem um histórico do mesmo paciente, ao longo do tempo, 2 anos atrás, 2 semanas atrás, ontem, você consegue perceber, e é possível isso estando conectado à rede, né? Você consegue não só passar esses dados o tempo inteiro, mas você consegue gerar um alerta para que quando alguma coisa atípica aconteça, né, uma coisa que chame a atenção, você consiga ter o socorro dessa pessoa antes que ela tenha, por exemplo, uma sequela, tá? E é claro que isso não é só para Covid-19, enfim, isso aplica para todo tipo de doença que a gente imaginar. Hoje, as doenças cardiovasculares são responsáveis por sim, um grande número de mortes em todos os países, desenvolvidos e não desenvolvidos, então é um problema global de saúde. E o que eu queria passar para vocês, então, é o potencial que a tecnologia tem de ser uma ferramenta na melhoria na qualidade de vida da população, na ação de saúde pública mesmo, tá? Então, sim, a resposta é possível prever futuras pandemias, sim, com a internet das coisas. Bom, ok. Por que o 4G não foi suficiente? Então, beleza, Luiz, a gente tem 4G aqui no Brasil, por que precisa de 5G? Esse também é uma outra pesquisa que fizeram com consumidores, e eles estão certos, tá? Eles têm a percepção, e é uma percepção correta, de que o 5G conseguiria acomodar muito melhor todos esses serviços por todas essas questões que a gente comentou, latência, velocidade, a questão do sinal ser ubico, de você não ter esses buracos de cobertura, enfim. Todos esses serviços permitiriam que a experiência de educação fosse mais rica, que a gente conseguisse fazer essa agregação desses dados em tempo real, de uma quantidade massiva de dados, tá? Gerar esses alertas em tempo real, tudo isso seria possível com 5G, tá? Então, com certeza a gente teria, em todos os aspectos, não apenas da pandemia, mas, enfim, da educação, da telemedicina, a gente teria uma experiência muito melhor com 5G. Então, as pessoas que responderam percebem, né, que elas estão confiantes de que o 5G vai trazer esse salto, e elas estão certas. O 5G é uma quebra de paradigma, né? Se a gente pensa no 2G, no 3G, no 4G, eles evoluíram de uma forma muito orgânica. Então, as necessidades iam surgindo e aquilo ali ia sendo agregado. Quando a gente fala do 5G, o que a gente espera é que aconteça uma ruptura, que a gente esteja falando de um serviço que ele é centrado nos casos de uso, nas aplicações. Então, a gente não está pensando enfim, na infraestrutura de rede pela infraestrutura de rede. A gente está pensando em tudo que aquela infraestrutura de rede poderia prover, ou seja, qual infraestrutura de rede seria necessária para prover a integração da indústria, do ambiente rural, enfim, das populações mais periféricas de uma cidade, da saúde, todos esses aspectos da nossa vida urbana e rural. No Japão, existe uma iniciativa que chama Bird, vocês podem procurar, posso compartilhar o link depois, enfim, e é uma iniciativa super legal, que o governo japonês está fazendo em conjunto com o setor privado, em que eles vão levar a conectividade para o ambiente rural. Então, eles estão passando backhaul, né, passando infraestrutura mesmo de rede, né, fibra e tudo mais, no ambiente rural do Japão, para conectar escolas que ficam em locais remotos, para conectar o agricultor que está trabalhando nesse campo. E imagina no caso do Brasil, a gente tem um Brasil que o agronegócio, ele tem uma participação tão expressiva do PIB, a gente tem um país com dimensões gigantescas, continentais, a gente tem uma população, apesar da nossa população ser majoritariamente urbana, a gente ainda tem uma parcela significativa da população rural, especialmente se a gente extrapolar para outras regiões geográficas aí do país. Então, tudo isso, toda essa inclusão social poderia ser feita por meio da tecnologia, tá? Então, aqui são algumas previsões que a própria Ericsson faz, enfim, de que em 2025
né, haverá 2,8 bilhão de assinaturas 5G, tá? E mais de 75% dos provedores do mundo, ou seja, das operadoras, terão já migrado para o 5G. Isso é bastante. Então, a gente vê um crescimento bastante expressivo aqui, bastante acentuado, a partir aqui de 2020, 2021, enfim, quando começar esse ramp-up aí da tecnologia. E claro que a gente espera que isso aconteça de forma muito mais rápida do que o do LTE, justamente porque o 5G supre essas lacunas e oferece serviços muito disruptivos que o LTE não pôde oferecer, tá? Então, claro, a gente também espera que as redes 5G, né, elas escoem praticamente metade dos dados trafegados em 2025, tá? E, enfim, então, toda essa revolução será possível com o 5G, tá? E claro que a gente vai ter, enfim, uma cobertura maior da população mundial, enfim. Até 2025 a gente espera que já 65% da população mundial esteja atendida e contemplada pelo 5G, tá? E lógico, o valor do 5G está muito mais do que velocidade e latência, questão da confiabilidade desse sistema. Então a gente, eu não sei se vocês tiveram curiosidade de ver, mas enfim, esses protocolos de rede, né, desde a parte de segurança até a parte da distribuição dos recursos, acesso aleatório, todas essas coisas, os protocolos são muito robustos, eles são feitos para serem confiáveis e para que eles possam fazer essa distribuição otimizada dos recursos, para que você use a rede ao máximo, né, da melhor forma possível. Segurança, que a gente conversou bastante, então, existe um salto muito grande, quando a gente fala de sair dessa conexão de pessoas, já existe hoje uma discussão de segurança e privacidade muito grande, porque a gente tem pessoas conectadas. Agora, imagina quando a gente passa a dizer que tudo na sua casa está conectado. Então, todos os seus exames médicos estão na rede, todas as suas notas do vestibular estão na rede, enfim, tudo que você tem está na rede. É claro que isso significa que a gente tem essa discussão de segurança vai ficar ainda mais importante do que ela já é hoje, né? E só, claro, a rede móvel vai conseguir oferecer isso. As redes como, por exemplo, o Wi-Fi, não são pensadas para serem seguras, elas são pensadas para funcionarem no best effort. É isso, a proposta delas é exatamente essa, oferecer o melhor serviço com recurso disponível, sem ter essa otimização mais refinada, tá? Bom, essas são Luísa, todas as... Desculpa, pode falar. trazendo esse ponto de segurança, o Luiz ele trouxe uma pergunta que foi como garantir a privacidade e segurança de seus dados com essa nova perspectiva do 5G e IoT. Existe alguma Tá, arquitetura ou protocolos de comunicação dedicados pensados nessa questão? existem muitos, e já existem no 4G, tá? Se você procurar, questão de autenticação, né? Que quando a gente fala de segurança, a gente está falando de um guarda-chuva, né? Segurança é tanto a questão do acesso aos seus dados, a questão de você provar que você é você mesmo, né? Ou seja, que outra pessoa não se passe por você na rede, que é a questão da autenticação. Tudo isso, quando ele é feito numa rede móvel, ele passa por vários nós da rede que vão fazer como é que eu vou dizer, que vão rodar esses protocolos e vão conferir se você é você mesmo. Então, existe, por exemplo, vou citar um exemplo, o Dialog é um protocolo, enfim, tem vários, eu posso passar a listagem para vocês depois, mas existem várias etapas de verificação. Então, por exemplo, quando a gente pensa no WhatsApp, é um caso que eu gosto muito de trazer, né? O WhatsApp, tem um tempo já que ele tem criptografia ponta a ponta. Essa segurança do WhatsApp, ela é excelente. Ela é muito boa, as pessoas não podem ver as mensagens que você está trocando, mas ela está na camada de aplicação, certo? Então, assim, você usou o WhatsApp e você está seguro, mas se você usou um outro serviço que, de repente, não tenha essa criptografia ponta a ponta, as pessoas podem ler suas mensagens, né? As pessoas podem ver tudo que você está trocando com a rede. Então, quando você está falando de uma rede móvel, isso não acontece. Porque essa segurança, essa questão da segurança, ela está implementada em níveis abaixo, não só na camada de aplicação, mas nas camadas mais inferiores também. E existem protocolos rodando nessas camadas intermediárias, né? Não estou dizendo exatamente na camada física, mas entre a camada física, né, de transporte, e a camada de aplicação, existem sim protocolos de segurança robustos que foram pensados assim, pelos melhores pesquisadores, né? Vocês podem procurar o pessoal que faz essa padronização da 3GPP, são assim, os melhores pesquisadores de universidades renomadas, são pessoas super gabaritadas, é muita gente boa quebrando a cabeça junto para chegar num consenso e falar isso aqui vai funcionar e vai atender essa necessidade, tá?
Então, eu acho super válido, muito obrigada pela sua pergunta, eu acho muito importante isso que você falou, né, e é importante que as pessoas entendam isso, que, ok, mas por que eu não posso ter um Wi-Fi? Porque o Wi-Fi não vai te dar essa segurança, essa privacidade que você precisa a partir do momento que você conecta tantas coisas na rede, quando toda a sua vida está conectada na rede, né. Respondido? Espero que tenha tirado sua dúvida, enfim. Bom, mais alguma dúvida? Eu só tenho mais um slide para apresentar, na verdade, a gente já pode partir para o bate-papo, porque o slide aqui que eu quero mostrar é só as redes que já existem, né, do 5G, que a Ericsson já inaugurou, enfim, já existem. Então, para vocês verem, já são 100 acordos comerciais que a Ericsson já firmou, né, já estão assinados, e 56 redes operando. É muita coisa. Aqui na América Latina, não sei se vocês acompanharam, mas, enfim, já tem a rede da Claro, né, que a Claro anunciou há um tempinho, fez um evento até à distância, né, enfim, mas o broadcast foi do Allianz Parque, né, a gente tem aí muitas na Europa, nos Estados Unidos, enfim, na Ásia, então o 5G ele está ganhando tração e ele está acontecendo, né, a gente não está falando de uma coisa assim daqui a 5 anos, a gente está falando de uma coisa provavelmente ano que vem, que assim que sair essa questão da Anatel as operadoras já vão, né, já vão começar a investir pesado. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu queria que a gente bater um papo com vocês, então, assim, não queria fazer uma apresentação muito maçante para vocês ficarem vendo coisa exposta e tal, mas queria conversar com vocês, então, se vocês tiverem de dúvida, podem trazer. A gente tem mais algumas perguntinhas que algumas pessoas fizeram antes. A Cibele, ela perguntou o que você acha sobre o futuro do 5G com operações à distância dentro da área médica? Olha, esse é um assunto interessante, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar essa questão da cirurgia remota muito como a gente pensa a questão do carro autônomo. Porque assim, a princípio, a gente está falando de requisitos parecidos. Então, no caso do carro autônomo, você está navegando, tem um monte de informações do ambiente que você precisa ler e precisa agir em cima dessas informações com um tempo de resposta muito, muito pequeno, né? Ou seja, tem que ser muito rápido para que você não cause um acidente. No caso da cirurgia também, você está ali com uma pessoa que a cirurgia não pode durar muito tempo, né? A pessoa não pode ficar aberta ali, começa a ter muito risco, enfim. E você tem, a diferença é que você tem espaços pequenos, né, então tem que ser muito preciso ali, onde você vai fazer um corte, ou de repente onde você vai perfurar, tudo isso é muito preciso, tá? Então o 5G ele vai sim ter todos os requisitos necessários para que você consiga ter essa cirurgia remota. De novo, já existem aplicações há um certo tempo, né, que testam justamente essa interface homem-máquina, será que um cirurgião à distância conseguiria operar, mas a gente não tinha rede capaz de prover essas necessidades aí de latência. Hoje a gente tem tecnologia para isso, então eu não vejo por que essa questão não ia avançar. A gente pensa, por exemplo, né, um exemplo que eu gosto muito, né, a questão do Médicos Sem Fronteiras. A gente sabe que a saúde, ela é um recurso que ela não é acessível a todos. E ela tem muitos lugares em que a saúde não chega. Aqui no Brasil mesmo, se a gente pensar, se você pensar em unidades de pronto atendimento, o estado do Amazonas, que é um estado gigantesco, se você pensar no tamanho daquele estado, ele tem apenas uma UPA nível 3, que fica em Manaus. Tem 25% da população brasileira não tem cobertura pelo SAMU territorial. Então, se você está numa região muito remota, não tem SAMU para você chamar. Então, é claro que é muito importante que nessas regiões você tenha acesso a um recurso que pode salvar uma vida, seja, por exemplo, um cirurgião experiente que sabe fazer aquele procedimento, orientando um time que está ali localmente, mas que de repente não sabe fazer aquele procedimento, em todas as regiões. Isso é muito importante. Então, sim, eu não vejo nenhum entrave para essa questão da cirurgia remota, tá? Eu acho que é só questão de tempo, né? Assim como as consultas à distância também acabaram até sendo aceleradas por isso, mas é só questão de tempo. Agora o Henrique, ele pergunta qual o custo para a rede passar a suportar 5G e se você vê esse custo como um entrave para ofertar em 5G no Brasil. Certo. Questão de custo. O 5G, ele é uma tecnologia nova, né? Ele está chegando agora, então, assim, a gente ainda não tem essa percepção do mercado de como as coisas estão se encaminhando. Mas o fato é, em termos de custo, eu vejo que o maior investimento
que deveria acontecer é em termos de infraestrutura, e é um investimento razoável. Hoje, a rede já tem muita coisa, então, assim, quando você vai fazer o design de uma rede, você não está fazendo uma rede do zero. Existe já uma rede base e você faz como se fosse um overlay em cima daquela rede, tá? Então, assim, hoje é muito mais barato você fazer a implementação de uma rede do que foi quando lá nos primórdios, quando fizeram o planejamento da rede no 2G, que você teve que fazer aquela primeira camada. Então, toda a infraestrutura hoje, ela já existe. Os sites já têm poste, antenas, e se você... A única coisa que talvez tenha que ser substituída é que, se você pensar, as antenas, elas não as frequências novas que o 5G vai trazer, você vai ter que ter antenas que operem nessas frequências. Mas o nosso rádio, por exemplo, ele já é 5G ready desde 2018. Ele sai da fábrica pronto para receber uma atualização, um software que pode ser instalado remotamente para funcionar o 5G. Então é questão de assim, vou dar uma exagerada, mas é um clique, né? É um serviço que pode ser feito até à distância. Então, assim, hoje as operadoras, elas já têm essa infraestrutura. O que talvez seja necessário é que elas expandam essa infraestrutura, especialmente em termos de backhaul, de transporte, para acomodar esses novos serviços. Mas em termos de o que já está instalado em site, rádio, de energia elétrica, tudo isso já existe. Então eu não vejo esse custo, essa quebra de custo, entendeu? Eu vejo como uma coisa bastante contínua em relação às tecnologias passadas. Então não, eu não vejo como entrave para chegada de 5G, tá? Espero que tenha respondido, justamente porque já existe quase toda a infraestrutura que será necessária. Agora o J. Brent, desculpa se eu não pronunciei o nome certo, ele pergunta se existe retrocompatibilidade com os equipamentos de rede atuais para a atualização do 5G? Sim, a resposta é sim. É aquilo que eu falei. A gente tem hoje os nossos rádios, já há algum tempo, saem da fábrica 5G ready. Gente, é uma coisa incrível, assim. Eu fiquei um tempo na fábrica, né? Mas eu nunca me canso, de me espantar com uma linha de produção, assim. Eu acho uma coisa incrível, né? E os rádios que saem de lá, eles já são 5G ready em termos de hardware. É só software, a única coisa que você tem que fazer é comprar licença, você, né, a operadora compra a licença e essa licença é instalada. É assim, funciona. É um botão. É feito à distância. É uma coisa incrível. E agora a gente tem o Marcelo Goldstein. Ele primeiro parabeniza pela palestra e pelos insights. Legal. E, e a pergunta que ele faz é: o que sua jornada dentro da Ericsson tem me ensinado? Olha, tem me ensinado muitas coisas. Daria um livro. Eu não sei se eu contei isso para vocês, mas eu fui trainee, né? E eu não sei, eu sou engenheira, né? A gente sai da faculdade meio assim, meio cabeção, sabe? Eu saí assim, super cabeção, crua de tudo. Não sabia fazer uma reunião, assim, eu sou mais tímida, né? Até hoje eu apanho bastante, mas assim, eu aprendi muito com as pessoas da Ericsson, então é uma coisa que como é que eu vou dizer? É uma coisa que me chamou muita atenção. O nível das pessoas é muito bom, as pessoas são muito boas, sabem bastante. Aprendi muito com as pessoas, são muito experientes. E também na questão humana, assim, todo mundo sempre estava disposto a me ajudar, enfim. Então, eu aprendi a contar mais com as pessoas, porque na faculdade você faz aquela coisa meio, eu me viro, eu dou um jeito, né? Meio assim. Mas esse ambiente colaborativo na Ericsson é incrível. Eu acho que, para mim, é uma questão de, sabe, as pessoas te ajudam, tiram um tempinho para fazer, sabe? Sexta passada, eu estava com dificuldade de fazer uma coisa do trabalho e falaram, o fulano sabe fazer. Cara, era sexta, tipo, 5 horas eu mandei uma mensagem, falei, pode ser depois, não tem, não, compartilha a tela, me liga, a gente faz junto, tipo, isso é muito legal. Então, eu aprendi muito com as pessoas, eu aprendi muito a aprender com as pessoas, que é uma coisa que eu não sabia fazer, e, nossa, o meu amadurecimento tem sido, né, exponencial. Não, é tanta coisa, assim, realmente daria um livro. Eu aprendi muito, conheci pessoas incríveis, fiz amigos incríveis, e só tenho a agradecer por tudo. Vamos ver só se tem. Aparece mais perguntas, né? Só lembrando que hoje, se eu não me engano, eu não sei se hoje é o último dia, mas se inscrevam no programa de estágio trainee. Tá acabando, hein, gente? Fica atento aí, se inscrevam antes que acabe. Vale super a pena. E aí, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta?
Tem mais alguma outra pergunta? Tá. Minha questão tem um certo delay. Viu? Com 5G não teria. A gente estaria fazendo em tempo real, ao vivaço. Acho que aparentemente a gente não tem mais perguntas. A gente tá. O J. Brent, ele quer que você fale mais um pouco mais sobre o trainee, como é que ele pode se inscrever, onde ele pode se inscrever. Tá. Eu não sei se você conhece as redes sociais da Ericsson. Eu não sei se eu passar no chat você consegue colocar na tela? Bom, Consigo sim. tá. Eu vou pegar o link aqui, mas enfim, você entra lá no. O Pedro já mandou aqui. Se puder colocar na tela, excelente, né? Esse é o link para você se inscrever, tá? Eu acho que hoje é o último dia, se eu não me engano. Então, corre, 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 corre. Mas se você entrar nas redes sociais da Ericsson, seja via Facebook, seja via Twitter, sei lá onde você acompanha, no LinkedIn, você vai encontrar esse link lá também, tá bom? E aí você se inscreve, tá? Manda seu currículo, enfim, se aplica lá, vai ser legal, bem legal. Esse é o link. É muito legal o trainee, gente, vale super a pena. A gente aprende muito, muito mesmo. O Pedro está comentando a questão do trainee, né? No trainee, assim, a gente é um programa bastante executivo. Então, se você gosta dessa coisa do ambiente do corporativo, eu particularmente tinha zero contato antes, assim, eu tinha feito estágio, mas eu sempre fui uma pessoa mais técnica. Então, assim, fiz iniciação científica, sempre trabalhei mais com pesquisa. E o trainee, ele fez assim, sabe, abriu meus horizontes, porque eu cheguei muito crua no mercado de trabalho. Quando eu passei no trainee, eu fui trabalhar no financeiro, eu fui participar de reuniões externas com cliente, fiz várias reuniões legais com o time de pré-vendas, reuniões de estratégia, coisas muito legais, apresentações para LT. Então, assim, era um mundo que para mim era totalmente para ser desbravado, que eu não conhecia. Então, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo, né? Outros tempos eu estaria super nervosa, tipo, eu vou falar com a pessoa do Unicamp, meu Deus, tal. E eu tô um pouquinho nervosa, mas não tanto, porque, sabe, quando você tá lá no trainee, você faz a apresentação para o CEO, você faz a apresentação, você vai conhecer lá o CEO global, é muita oportunidade legal que tem. Então, a exposição que você tem, a visibilidade que você tem, as coisas que você aprende, sabe, em termos de ambiente corporativo, é incrível. Vale muito a pena. O Luiz até, acho que até uma coisa que você já me respondeu em paz, ele perguntou que você disse que começou pelo trainee e hoje você trabalha diretamente com a tecnologia e desenvolvimento dos produtos. Ele falou que está participando do trainee, mas ele não queria se afastar do âmbito técnico. Então, eu também tinha essa dúvida quando eu apliquei, né? Eu deixei isso bem claro. Mas, assim, o trainee, ele tem uma duração de 1 ano, né? Então, depois que você passa esse 1 ano, você vai para ser absorvido por alguma área. Eu fiz opção para ir pela área técnica, tá? Essa foi uma opção minha. Eu hoje não trabalho com desenvolvimento de produtos, mas eu trabalho na área de serviços. Então, eu faço otimização de redes, enfim, atendo os clientes, faço um trabalho bem, bem técnico. E é interessante porque eu sinto que o trainee me deu ferramentas para fazer esse trabalho melhor do que eu faria se eu não tivesse passado pelo trainee. Por exemplo, reunião com cliente, traquejo com cliente, como fazer apresentação de relatório, enfim. Esse ambiente corporativo eu aprendi no trainee, mas eu peguei isso que eu aprendi e levei para a área técnica. Então, hoje, eu faço atividades técnicas, assim, normalmente, mas eu também trabalho com outras atividades, eventualmente precisando. Então, eu não saí totalmente do trainee, mas eu nunca me afastei da área técnica, tá? Depois, pode ficar sossegado que se você tiver esse perfil mais técnico, você vai para a área técnica e vai ser super construtivo. E foi. Ok. Vamos mais um pouco para ver se tem mais alguma pergunta do pessoal.
acho que não vai aparecer mais perguntas. Beleza. Então, acho que a gente encerra por aqui. A gente gostaria de agradecer a Luísa e também ao pessoal da Ericsson, até pela parceria. Reforçando, né, que o programa de trainee, de estágio de trainee deles estão abertos até hoje. E lembrando que hoje a CE continua. Às 2 horas a gente tem uma palestra, ou uma mesa redonda sobre reflexos da sociedade nos ambientes digitais. E também outra palestra às 6 horas sobre trabalhos na área de engenharia do som. Certo? Então é isso, pessoal. Muito Muito obrigada. obrigado. E até mais tarde.